Olá, muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, pelo Facebook e também pelo YouTube, nos canais Anderson Cabido. Na noite de hoje, Anderson Cabido é convidado da candidata a vereadora Rita do Seguro. Boa noite, Rita. Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Tudo bem, prazer ter aqui a sua companhia. Está aqui também como um dos convidados, Antônio Thiago, empresário da cidade de Congonhas. Olá, Antônio, boa noite. Boa noite, Alexandre, boa noite, Rita, e boa noite, internautas. E aqui a presença do candidato a prefeito Congonhas, rumo ao futuro, Anderson Cabido. Olá, Anderson, tudo bem? Oi, Alexandre. Oi, Antônio. Oi, Rita. Boa noite para todos. Para todo mundo que nos acompanha também. Boa noite. É um prazer poder estar aqui participando de uma live com gente tão seleta e importante da nossa cidade. Né, Ale? Obrigado aí pelo convite, Rita. É mais uma live que o Anderson Cabido é convidado e o tema de hoje vai ser sobre as mudanças de hábitos nos desafios impostos pela pandemia. Vamos começar pela Rita, que está convidando, anfitriã dessa noite. Quais os desafios que se colocam, Rita, nesses tempos de pandemia, nessa mudança de paradigma, nesses novos hábitos que a gente vai tendo que adquirir nesse chamado novo normal? Boa noite, Alexandre, Antônio, Anderson, né, e a todos os internautas, né? Exatamente, eu diria que a força motora, né, para o meu aceite para candidatura, né, foi exatamente esse grande problema que nós estamos enfrentando do pós-pandemia, né? Eu tenho a honra, né, de estar aqui até meio constrangida no meio dessas duas celebridades, né? E eu vou iniciar, né, explicando a vocês o porquê da minha decisão, né, em aceitar esse desafio da candidatura, porquê Anderson PSB, né, e os motivos também pelo meu convite especial ao nosso querido Antônio, né. Então, primeiramente, algumas pessoas perguntam, por que sua decisão, partido A e B? A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que, a partir do momento que eu aceitei esse desafio, não foi por ideologia partidária, não foi por candidato A ou B, né? Eu, até então, eu tinha um certo viés político, mas eu confesso para vocês assim que talvez pela minha rotina acelerada de trabalho, eu nunca deixei fluir, né? E esse ano, o doutor Gilmar, ele me convidou para participar de uma reunião política. E quando eu conheci as propostas do Anderson, né, do partido, e vi que convergiam com as minhas ideias também de futuro, eu me senti em casa, completamente à vontade. Uma vez que são objetivos muito semelhantes. Eu tenho muita preocupação nesse momento atual que nós estamos vivendo, num todo, com a nossa sociedade num todo. Por quê? Nós sabemos que nós jamais voltaremos ao estágio normal, né? Uma vez que esse vírus entrou assolando toda a humanidade, né? Minúsculo, mas tão potente, né? Humilhando a todo mundo, né? Todas as classes sociais, humilhando a ciência, né? E deixando todo mundo, de certa forma, vulnerável. Então, daí a minha escolha para esse tema de hoje também, né? Que seria o comércio pós-pandemia, as expectativas e oportunidades, né? Porque nós não podemos deixar de ser realistas, que as expectativas, elas não são boas, né? A gente sabe que vem muitos problemas, desculpem, muitos problemas pela frente, né? E a gente tem que estar alinhado, é hora de arregaçar as mangas, né? E tentar fazer a diferença
E como que a gente faz essa diferença? Com solidez, com experiência. A gente não está mais na época de poder correr riscos mal calculados. De agora em diante, nós temos que estar conectados, estarmos conectados, né, falando a mesma linguagem, e o que interessa é o bem comum. Não é se é o partido A, B ou C, o que interessa é isso. E eu senti esse alinhamento com o Anderson. Acredito plenamente nas propostas, né? E estou aqui exatamente para poder expor também algumas das minhas ideias, né? Ideais para tentar minimizar, né? Essa crise que nós vamos entrar, né? Então, eu vou passar a palavra para o Anderson, né? E depois que eu fizer a apresentação do Antônio, né? Explicando o motivo do meu convite e a satisfação que eu estou, Antônio, em tê-lo aqui na nossa live. É um orgulho muito grande, eu gosto muito do Antônio, tenho muita satisfação em acompanhar essa trajetória dele como empresário. E não tão somente disso, o Antônio já viveu momentos difíceis, de crises, né, econômicas, sociais, e teve um papel importantíssimo na nossa história, né, na história de Congonhas. E ele está aqui hoje exatamente para poder falar, né, conosco essas experiências. Ele que já foi o presidente, né, o fundador do sindicato aqui em Congonhas, né, já fez parte em alto escalão da Federação do Comércio, né, e tem hoje em dia um comércio que atipicamente ele não se enquadrou em rede. Então, eu gostaria muito, Antônio, que você explicasse para a gente, né, essa sua tarimba, essa sua visão, essa ótica que você tem hoje, para poder contribuir com esse nosso consenso do bem comum, tá? Eu vou passar a palavra para o Anderson agora, né? E oportunamente nós vamos revezando os temas e os assuntos. Tá? Muito obrigado, viu? Obrigado. Anderson, parece que teve um probleminha ali de conexão, né? Mas hoje ainda, Antônio, eu conversava, né, enquanto o Anderson volta, né? Eu conversava com o Edinho, né, da associação, e até parabenizando, né, pelas colocações dele, pelo incentivo dele nesse momento crucial, planos, assim, umas diretrizes completamente inovadoras, né, para poder favorecer num todo, né, esse comércio que está tão abalado, que está tão prejudicado e procurando saída, né? E é para isso que a gente está aqui hoje, para poder tentar reorganizar as ideias, né? E passando agora, né, para o Anderson, tá tudo ok aí, Anderson? Acredito que sim, né? Acredito que sim. Então tá bom, deixa eu pegar aqui, dizer de novo uma boa noite para você, Rita, para o Antônio Thiago. Eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande pelo Antônio, pela trajetória que ele teve, que ele tem aqui em Congonhas como empresário e que ele teve numa liderança importante, né, do nosso sindicato do comércio. E enfim, as nossas atividades que a gente teve a oportunidade de compartilhar do ponto de vista profissional juntos também, eu carrego com muito carinho, saudoso daquele tempo que a gente teve a oportunidade de juntos criar aqui a nossa ADECOM, Agência de Desenvolvimento de Congonhas, a partir do Sindicato do Comércio. Então, boas lembranças mesmo. Bom, eu acabei caindo, vocês viram, né? Assim, a internet caiu, e ainda bem que ela voltou rapidinho.
E esse talvez seja um dos pontos que a gente tem para poder tratar, né? A qualidade da nossa internet em Congonhas, ela é decisiva para o futuro da cidade, né? Para o futuro imediato. A qualidade da internet da nossa cidade, ela é importantíssima para que as empresas possam ser competitivas, para que esse novo normal que se avizinha aí, que já está ficando mais claro como que ele vai acontecer, ele é altamente dependente de qualidade de transmissão, de conexão, né? As cidades, elas se posicionarão de uma forma mais ou menos competitiva se elas tiverem a infraestrutura necessária, né? Antigamente, quando a gente falava de infraestrutura, a gente falava de energia, de água, de esgoto, de estrada, só que agora tem uma infraestrutura que talvez seja uma das mais importantes de todas, que é justamente a infraestrutura de telecomunicações, né? De internet, de telefonia. Isso tudo, no novo normal, ganha um destaque, uma importância gigante, né? E como a gente entende que uma das vocações mais importantes que Congonhas tem para o seu futuro é na área de tecnologia, graças à produção de conhecimento que a gente tem hoje na área de tecnologia na nossa cidade, a gente lembrando, né, só lembrando, a gente tem 2 grandes centros de produção de tecnologia e de conhecimento na nossa cidade, né, o FSJ e o FMG, e dali virão as nossas maiores oportunidades aí no futuro próximo, se a gente souber trabalhar e utilizar isso bem, né? Então, essa infraestrutura ela é necessária, e como por detrás dessa conversa toda está a situação do comércio, é fundamental, então, que a gente compreenda o papel estratégico, o papel indispensável, o papel fundamental que o comércio exerce numa economia competitiva, né? Numa cidade que pretende ser economicamente competitiva. Competitiva por quê? Porque é uma cidade que quer gerar riqueza, que quer se conectar com o mundo, é uma cidade que precisa ampliar suas relações com a região, com o estado, com o município, com a região, com o estado, com o país, com o mundo, e para fazer isso, a gente precisa de ter aqui uma economia competitiva. E a economia competitiva, ela se completa com atividades industriais, atividades agrícolas, atividades do setor de serviços e atividades comerciais, né? Todas são importantes, né? Então, olhar para o nosso comércio com o intuito, com a intenção de dar a ele, como um todo, um grau maior de competência, um grau maior de qualificação, um grau maior de poderio de geração de riqueza, de geração de trabalho, geração de emprego, é um ponto principal que eu acho que precisa passar aí necessariamente pelas propostas de todos, e obviamente na nossa isso está colocado de uma forma muito clara, né? E ter aqui uma autoridade do assunto, que é o Antônio, e ter aqui também a Rita, que tem trazido para ela essa bandeira, né? A Rita, até pelo fato dela trabalhar no setor de seguros, então ela se relaciona muito com empresas do nosso comércio, com empresas da nossa cidade, para além das pessoas físicas que ela atende, ela também atende muitas pessoas jurídicas da nossa cidade, ou seja, muitas empresas da nossa cidade. Ela consegue perceber e identificar as demandas e as necessidades que a nossa cidade tem nessa área, né? E aí, só concluindo, esse novo normal que está chegando, ele vai demandar das empresas, das nossas empresas, de fato, uma nova postura. E, principalmente, vai demandar do governo uma nova forma, ou novas políticas que venham, de fato, verdadeiramente, concretamente, apoiar o nosso comércio. Apoiar as nossas empresas, mas apoiar o nosso comércio. Claro, aqui, gente, eu não estou falando das grandes empresas. As grandes empresas não precisam disso. Quem precisa de apoio, quem precisa de política pública que proteja, que promova as empresas, são as pequenas empresas, os pequenos negócios, sejam eles agricultores, sejam eles os MEIs, né? Nós temos hoje mais MEI do que empresa em Congonhas. Nós temos mais MEI do que micro e pequena empresa. Temos um número grande também de produtores rurais, de artesãos, de profissionais liberais,
as políticas públicas precisam ser para eles, para que eles possam se fortalecer, cumprindo o importante papel de gerar riqueza, gerar renda e gerar trabalho para as pessoas, né? Então, eu saúdo aqui os meus dois companheiros de bancada e dizendo que temos coisas que nos unem, né? Temos uma causa que nos une, que é o fortalecimento da nossa economia. Rita, eu devolvo para você passar para o Antônio, ou já passamos direto para o Antônio? Como que você prefere? Vamos para o Antônio. Estamos ansiosos para ouvir o Antônio. Mais uma vez, boa noite para vocês e para os nossos internautas. É uma satisfação muito grande poder participar aqui desse convite que a Rita fez e participar aí junto com o Anderson, que durante um período de sua vida profissional a gente trabalhou junto, muito contribuiu para nós na entidade, para o município, para Congonhas e para o nosso comércio. E a gente tem uma satisfação muito grande de passar um pouco da nossa experiência, daquilo que a gente fez e deu certo, e daquilo que a gente fez e deu errado, né? Então, um pouquinho de caminho das pedras, apesar de muita coisa ter mudado, e principalmente na visão de que muita coisa ainda vai mudar agora, porque essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou o mundo de surpresa. E a gente fica até assim um pouco preocupado com as decisões mundiais, mais do que das mudanças locais, porque Congonhas é uma cidade privilegiada economicamente, politicamente. Felizmente, nós temos candidatos à altura de Congonhas que as pessoas podem escolher. Nem todas as cidades têm vamos dizer, esse capital político, né? Nós temos visto aí várias cidades onde que eles estão sem opção. E nós, felizmente, nós temos muitas opções de qualidade. Temos pessoas experientes, temos pessoas que estão começando agora, estão com propostas. Temos aí no Legislativo pessoas igual a Rita, que está querendo vir contribuir e acertar, né, aquilo que é a função de um vereador, colaborar com os poderes, colaborar com a população. Então, isso é muito importante, dá muita tranquilidade. E quando a gente foi convidado, até a Rita salientou, Antônio, você poderia falar alguma coisa, por exemplo. Às vezes a gente fala do passado, a gente fica meio saudosista e até é chato porque ninguém faz nada sozinho, né, Anderson? A gente que trabalha em entidades, você vê que uma época que a gente estava envolvido em várias entidades. Então, o país ficou pequeno, ele ainda continua pequeno para tantas coisas que a gente ainda pode fazer. Então, quando a gente tem uma visão global, uma visão macro, você vê, por exemplo, o mundo está na palma da nossa mão. Então, ele está offline o dia inteiro. Então, igual, por exemplo, no caso, vamos dizer, no comércio, nós ainda temos esse problema grave de internet. Então, logicamente, melhorou muito, né? Há pouco tempo ainda fiz um release de quando já começou, né? E o tanto que a tecnologia está vindo muito rápido. E nós, outro dia, ainda estávamos falando, se nós estamos tendo problema com 4G, imagine com 5G que já está aí, né? Então, nós estamos correndo atrás de uma tecnologia que ela que está empurrando, né, o país para cima. A gente tem hora que vê aí, por exemplo, o cliente chega lá na farmácia e fala assim, eu estou querendo pagar, mas está difícil, porque hoje o banco está fora do ar. Né? Então, quer dizer, é complicado você ainda ver isso na nossa cidade. E vem aí a Rita falar aí, porque a nossa farmácia é uma farmácia saudosista e está fora de rede. Então, quer dizer, se eu tivesse numa rede, eu estaria pacotado dentro de um sistema que eu não estaria, talvez, independente igual hoje, né, para tomar determinadas decisões,
dentro de uma experiência que eu adquiri, que às vezes as pessoas que estão na rede ainda não têm. Então, tecnologicamente, eu faço ainda de forma independente, é sofrido, porque a concorrência é muito grande, o marketing é diferente, tudo é diferente, né? E eu acho que tem hora que eu me nego, até quando eu vou ficar fora de rede, né? E eu tenho andado pelo Brasil e vejo, muita gente me questiona, então, mas essa farmácia não tem qual rede pertence? Eu falei, não, eu não estou em rede. Quando surgiu a primeira rede que surgiu em Minas Gerais, eu pertencia à rede. Vocês devem lembrar que nossa farmácia entrou no sorteio de uma Mercedes, né? Que era uma coisa da época, né? A Mercedes não tinha nem carro importado ainda na época, estava chegando, e nós participamos de uma rede. E uma rede que hoje nem existe mais. Então, eu aprendi muito com a rede também, fiquei pouco tempo lá, mas eu vi como é que é. Rede nada mais é do que uma equipe que faz gestão, seria para franquia, sem a pessoa precisar de comprar uma franquia, ele compra apenas conhecimento. Isso que o Anderson e nós possibilitamos na DECOM, né? O Anderson tinha um capital no Sebrae, capital de conhecimento, foram parcerias muito importantes, e o sindicato sempre tinha curso de gestão, curso para vendedor, vitrinista, então esse é o conhecimento que hoje nós ainda precisamos no comércio. E eu fico satisfeito de ver, por exemplo, hoje o Edinho, né, com esse espírito empreendedor, e dentro do nosso tema aí do pós-pandemia e as oportunidades, eu vejo que vai surgir muitas oportunidades. Tem dificuldade? Tem. Mas a gente não pode ver dificuldade, tem que enxergar as oportunidades. E cada vez mais não tem espaço para amador. Não tem espaço, porque hoje é proibido errar. Se errar, você perde capital, você perde credibilidade, porque você hoje não está apenas no papel, você está dentro de uma rede mundial de computador, e então você não está mais anônimo no mercado. Qualquer coisa que for fazer, você está exposto de uma maneira que você muitas vezes nem sabe, né? Então, eu acho que o empresário de hoje, que está aí tropeçando, ele tem que buscar o conhecimento. E aquilo que ainda vai ser, não acredite somente no capital, porque muitas vezes o capital sem conhecimento ele pode vir a ter dificuldade. Então, é uma receitinha que a gente passa, porque nesses 50 anos do mercado, que a gente está aí no mesmo ramo, e outro dia eu estava dizendo, nós estamos dentro do mercado de multinacional. Então, eu sou um prestador de serviço hoje em laboratórios, eles é que comandam a economia. Qualquer coisa que eu fizer errado fora da linha do dólar ou fora da linha da multinacional, estou fora, igual vendedor de carro. Né? Então, tem que estar sempre ligado, e não é um ramo como qualquer outro, mas é um ramo fácil de trabalhar. E por isso que a gente conseguiu passar por, acho que uns 10 planos, todos os planos que tiveram aí, nós conseguimos passar, desde o plano do Sarney, 86% de inflação, e até hoje com mais de 15 anos, parece, 20 anos, com a inflação menos de 2 dígitos, né? E a gente não estava acostumado com isso. Então, a gente que viveu naquela época, hoje nós estamos no céu, apesar de todo esse problema. É verdade. Rita, então, a gente tem... É importante a gente ouvir, né? Ouvir quem... Muito engrandecedor. Essa luta, quem está nessa labuta já e colocando a visão dele. É importante que as pessoas compreendam, né? Que essa luta em prol do nosso comércio não é uma luta de hoje, né? Muitos passaram, muitos estão aí até hoje, compreendendo, buscando o fortalecimento do nosso comércio, né? Infelizmente, teve épocas que a gente chegou até a ouvir, né? Isso recentemente, eu ouvi do nosso Edinho, presidente da Associação Comercial, que gente falando que o comércio não era importante na nossa cidade. Isso mostra assim, um grande desconhecimento de como que funciona a economia, né? Porque a economia
basicamente, o que é economia? A economia é geração de riqueza, retenção da riqueza e atração de riqueza. São três grandes vieses. Não é só gerar riqueza, vamos trazer empresa para poder gerar riqueza. Não é só isso, né? Muitas vezes a riqueza que o município tem vai embora, né? Por quê? Porque o comércio não é forte, porque o comércio não está devidamente estruturado, estabelecido e tudo mais. Gente empreendedora, gente correndo atrás, as nossas empresas, está todo mundo aí batalhando para poder fazer isso. É necessário que haja políticas. Até pouco tempo, a gente imaginava que as políticas econômicas caberiam apenas aos governos federal e estadual, mas até ao governo federal, né? Ministério da Economia, Banco Central, essa turma toda. E já há algum tempo que os municípios estão descobrindo a importância que tem deles, municípios, lançarem políticas públicas em prol do desenvolvimento econômico. E uma delas, por exemplo, são essas de reter riqueza no município, como a gente chegou a fazer com o cartão alimentação circulante local, que é aquele cartão que o servidor recebe para poder usar só na cidade. E que agora nós vamos ampliá-lo para poder ser utilizado em outros segmentos econômicos. Então, não é só para alimentação, ele vai poder ser utilizado no comércio como um todo, né, com raríssimas exceções ali, talvez bebidas alcoólicas e tal, né, mas no comércio como um todo. A gente quer fortalecer esse benefício junto ao servidor, né, que é uma intenção nossa também de ampliar isso, que é um benefício que a gente gera, e quando a gente faz isso, é um benefício que gera para o servidor, mas quando a gente faz isso, impedindo que esse recurso seja gasto fora da cidade, a gente reproduz esse dinheiro na cidade. Então, é a tal da retenção da riqueza. O dinheiro, em vez de ir embora, ele fica na nossa cidade. O mesmo vale para os programas sociais, o mesmo vale para um projeto que nós temos muito ousado de criação de uma moeda local que vai estimular ainda mais o número de transações e que vai estimular ainda mais a atividade do nosso comércio de uma maneira geral, né? E um outro ponto importante que para não ficar alongando demais, eu quero comentar e depois a gente coloca outros pontos e aí eu devolvo para você, Rita. Mas um outro ponto importante também que a gente tem no nosso plano de governo, e eu estou muito confortável para poder fazer, para construir junto com as pessoas, ouvindo as pessoas, esse plano de governo na área, seja do desenvolvimento, seja do comércio, porque esse é meu trabalho, né? É o que eu faço cotidianamente já há muitos anos, né? Mas ampliar. A gente tem, Antônio, um baixo nível de compras públicas locais em Congonhas. A prefeitura, proporcionalmente ao seu orçamento, ela compra muito menos do que a maioria das outras cidades, no comércio local, na economia local. Então, quando a gente consegue desenvolver, colocar esse orçamento enorme que a prefeitura de Congonhas tem, para poder circular na nossa própria economia, todo mundo sai ganhando. O comerciante sai ganhando, o empregado, né, o funcionário sai ganhando, a renda dele aumenta, circula mais vezes na nossa economia, gera mais riqueza. Então, formas de reter riqueza. Faz um cartão circulante local ampliado para todas as empresas. Faz um programa de ampliar as compras governamentais locais. E, por fim, um programa que estimule também as grandes empresas com incentivos em ISS e IPTU, por exemplo, mediante o aumento de compras das grandes empresas na economia da cidade também. Então, aquela empresa que comprar mais na cidade, ela tem, por exemplo, um incentivo, ela tem um desconto no seu IPTU, um desconto no seu ISS e tudo mais, para que estimule ela a comprar mais também na cidade. Então, mais importante hoje para Congonhas e para o comércio de Congonhas do que atrair investimentos é o de reter a riqueza que a gente tem aqui e que vai embora pelos nossos dedos. Vai embora, é como se a gente quisesse agarrá-la e não consegue, né? E claro que para isso, concluindo agora mesmo, de verdade, né? Claro que para isso a gente precisa atuar muito na outra ponta.
E aí, Antônio, eu sei, você até citou aí, né, enquanto você é um batalhador nessa área da capacitação do nosso comércio, acho que a prefeitura precisa entrar nisso também. A prefeitura precisa criar programas e condições para que as nossas empresas se capacitem ainda mais, tenham acesso a crédito mais facilitado, e aí, sobretudo agora no período pós-pandemia, é importante ter um acesso a crédito diferenciado para as empresas locais, para ela conseguir dar conta do aluguel dela, para conseguir dar conta da folha de pagamento dela e tudo mais, que a gente possa possibilitar acesso à inovação das nossas empresas, né? Incorporar novos conhecimentos, novas tecnologias, isso faz com que as empresas sejam mais competitivas, conseguem alcançar melhor o mercado, né? A gente poder fazer uma plataforma pública de e-commerce, né? Então, é como se fosse um grande e-commerce municipal, onde todas as empresas e o nosso consumidor vão se encontrar para poder todo mundo... Aprendemos a fazer compra pela internet com a pandemia. Então, que o município tenha a plataforma dele, para que a cidade tenha acesso aos consumidores. Sabe o que acontece hoje na hora que alguém vai comprar um livro, na hora que alguém vai comprar uma roupa pela internet, ele vai entrar no americanas.com, vai entrar na Amazon, e o dinheiro vai embora da cidade. Então, se a gente não tiver uma plataforma que segure também esse dinheiro na cidade, estimulando o consumidor a comprar da empresa daqui de Congonhas, esse dinheiro vai indo embora, né? Então, são iniciativas que a gente entende muito possíveis, baratas, acessíveis, fáceis de serem implementadas e que produzem um efeito muito grande na atividade econômica e no comércio da cidade, né? Mas estou falando demais. Rita, traz aí para a gente o que você está pensando, porque eu sei que a sua cabeça é assim, né? Verdade. Escutando vocês dois, né, com tanta experiência assim, né, eu fico até um pouco constrangida, né, em falar, porque eu não tenho essa expertise, toda essa experiência que vocês têm, mas eu tenho um fator principal que eu posso falar aqui, é campanha política mesmo, né, mas eu tenho realmente boas intenções e boa vontade, né. Acontece o seguinte, que nós estamos falando, né, do e-commerce, o marketplace, né, toda essa tecnologia envolvida, mas pegando aí uma aba, né, do que você disse, é muito importante o fortalecimento da população, né, do consumidor. O consumidor, ele precisa aprender. A conscientização, né? A conscientização de que ele tem caminhos mais fáceis, né? Hoje em dia dói o coração da gente passar perto de uma fila bancária ou até mesmo lotérica e ver o tanto de pessoas com contas de energia elétrica, de água para pagar, sendo que ele poderia estar fazendo isso com o aplicativo e ter mais tempo para poder produzir em qualquer outra que seja a atividade dele, né? Que seja até na economia doméstica mesmo, ele está perdendo tempo aqui, né? E com base nisso tudo, e até mesmo depois de ter assistido aquela palestra, né, aquela live com o Edinho, com vocês, que foi, assim, muito boa, né, as ideias dele, a criação desse cartão, um sistema autogestão de saúde para poder favorecer os empresários e funcionários também, né, isso é muito engrandecedor. Agora, somado a isso, eu gostaria de somar exatamente com essas ideias, uma ideia que eu tenho, que surgiu a partir de uma live que eu participei com a Suíça Ri, que é uma joint venture com a Bradesco Seguros, né, onde foi criada uma academia digital. Por que não? Congonhas não poderia sair um pouco da zona de conforto e darmos andamento numa academia digital, aonde o comerciante pudesse também aprender muito, porque nessa fase que nós vamos entrar também, é muito interessante o humanismo, né? As pessoas estão carentes, estão nervosas, sofrendo, as aptidões delas estão mudando, as preferências,
Então, é preciso que o comerciante também saiba reconhecer essa mudança nas pessoas e, principalmente, conquistar o público como? Sabendo que ele tem condições de oferecer aquilo que a pessoa está precisando. E não o contrário, ele está ali simplesmente com a mercadoria e o produto dele para o consumidor pensar se quer ou não. Então, tem que fazer esse entrosamento, né? E eu acho que essa academia digital seria perfeita para isso, porque estaria dando oportunidade às duas partes, né, de terem um entrosamento maior e de sermos até um modelo regional. Né? Como o Anderson falou, as pessoas entram, né, entram lá no primeiro site que vê, fazem compra e tudo, e por que não aqui? Porque também não existe competitividade. Porque se o povo não compra aqui, se a população não dá preferência ao comércio daqui, ele também não tem, consequentemente, condições de comprar em maior escala, de obter desconto, de obter prazo, para poder transferir isso para o consumidor, né? E cada vez vai enfraquecendo mais e fica uma cidade dependente de mineração, que a gente sabe que, infelizmente, não podemos mais ficar dependentes de mineração, né? Temos que reconstruir, recomeçar. Eu digo o seguinte, nós estamos de uma maneira em que nós estamos no meio da ponte e foi cortada a passagem de volta. Nós temos que seguir em frente. E se não formos juntos, né, não adianta. Não adianta eu estar bem, né, o Antônio, o Anderson, o Alexandre estar bem, se o meu vizinho não está. Se está passando necessidade, né? Tem profissões que a gente sabe que vai desaparecer, né? E uma coisa também desse fortalecimento todo seria até também, visando o outro lado do transporte, tantas pessoas que estão aí com suas vans paradas, com seus veículos que perderam oportunidade em cooperativas, porque não há serviço, há afastamento, né? Em função do risco de idade, de uma série de fatores, né? Esses recursos também de transporte, nossa economia crescendo nessa plataforma, né? Criando aquele conglomerado, né? De bons objetivos, de entendimento, de interação, eles também podem estar inseridos nisso. Por quê? Eles podem ser os nossos transportadores. Por que nós vamos comprar na internet, que tem lá toda uma logística, né? Comprar na internet em outras empresas, que eu estou dizendo, fora dessa plataforma, que seria a minha sugestão. Que tem toda essa logística de entrega e tudo. Isso tudo nós temos aqui, nós temos em casa, né? Falta preparação, né? Falta exatamente uma atenção. Talvez a gente tenha que fazer, né, nesse exato momento, uma limonada, né? Com esse azedo que veio, né, com esse vírus, né, que está aí, e a gente não sabe por quanto tempo irá ficar, né? Até mesmo a sociabilização das pessoas para poder entrar numa loja. Será que as pessoas ainda precisam das mesmas coisas, das mesmas mercadorias, do mesmo tipo de atendimento? Não. Não, com certeza não. Mas para isso tudo, né, que é uma ideia que eu diria, a minha ideia principal, a gente bate também em outras questões. Igual você agora há pouco falou, Anderson, a respeito do IPTU. Eu tenho ouvido muitas pessoas preocupadas com o acréscimo do IPTU, até mesmo, né, Antônio, como eu comentei com você outro dia, a empresas de geoprocessamento fazendo esse mapeamento, né? Gente, desculpa, tá? A garganta está um pouquinho... fazendo esse mapeamento da cidade, talvez com o intuito, né? Há uma grande preocupação nisso, no acréscimo do IPTU, em função desse mapeamento de terrenos e casas, né? E tudo, e a gente sabe que não é bem assim. Eu ouvi um pouco disso do Antônio e seu Anderson. Eu gostaria que vocês explicassem um pouco para os nossos comerciantes sobre a visão de vocês isso.
Vocês acham realmente que teriam essa agravação de IPTU ou de outros impostos frente a essa desordem econômica que nós vamos enfrentar no próximo ano? Eu queria aproveitar aqui só para abrir uma oportunidade. Pode falar, Alexandre. Os internautas estão nos acompanhando, a audiência está bastante grande essa noite, com esse tema do novo normal, com os desafios da pandemia. Temos aqui algumas perguntas. Por exemplo, a Mirna Jerônimo, ela diz que o comércio em Congonhas precisa melhorar o atendimento para o cliente. Esse atender precisa ser implantada por um comércio local. Esse pré-requisito é fundamental para melhorar na relação com o consumidor. É questão do treinamento, da capacitação, do atendimento. E aqui tem uma pergunta do Iago Seabra. Ele pergunta, Anderson, qual o plano para o jovem que está se formando ter um ânimo ou até mesmo espaço para empreender em nossa cidade? Sabemos que é cultural da cidade os jovens buscarem refúgios nas mineradoras. Bom, deixa eu tentar responder rapidinho, então, até para a gente não perder o raciocínio que a Rita também vinha nele, né? Primeiro para o Iago, né? Dizer para o Iago que é fundamental que Congonhas consiga segurar o jovem aqui, né? A nossa população jovem, essa idade de 24 a 29 anos, é menor do que a média do estado e do país. Significa, então, que parcela dessa população saiu de Congonhas. Isso é uma pena, porque a gente precisa desses talentos para ajudar a cidade a seguir adiante, né? Então, é necessário que a gente amplie as oportunidades para o jovem, para que ele possa encontrar aqui, não apenas o caminho de se trabalhar na mineração, né? Ou trabalhar no comércio, ou trabalhar, enfim, no turismo, e aí vão se acabando as possibilidades. A gente precisa ampliar essas oportunidades para poder retê-lo aqui. Tem jovem que sonha outras coisas para a vida dele, então a cidade precisa oferecer isso, né? E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através do nosso programa. Veja bem, nós temos o alicerce do nosso programa econômico de longo prazo, ele passa por transformar Congonhas num centro tecnológico. A gente já é um centro de conhecimento em tecnologia, só que isso é pouco para poder repercutir na vida das pessoas. Então, mais do que um centro de conhecimento em tecnologia, a gente precisa transbordar isso para a cidade, para a economia da cidade, transformando, então, ou fazendo surgir, então, novas empresas ligadas a esses segmentos que a gente chama de base tecnológica, né? Que são segmentos que têm uma perspectiva de futuro muito grande, muito importante, e que vão nos ajudar a diminuir a dependência em relação à mineração. Para isso, a gente vai ter incubadoras, programas, aceleradoras, programas de iniciação científica, enfim, tudo isso que vão estimular o fortalecimento lá na frente do nosso parque tecnológico e tudo mais. Então, assim, eu enxergo muito isso. Inserir o jovem, mas já nessa perspectiva da geração digital, né? Não é trazer o jovem de novo para a geração analógica, transformá-lo novamente em analógico, apresentar oportunidades que sejam meramente analógicas, que não tenham essa perspectiva de futuro toda, né? Então, esse é um ponto. E o outro ponto, que foi trazido pela Mirna, eu concordo com ela também, né? E eu sei que o Antônio também concorda, que a Rita também concorda, é que não adianta só ter políticas públicas, é necessário que o próprio comércio se modernize, se capacite, se qualifique e tudo mais. Agora, o que eu acho é que a prefeitura pode estimular, né? No nosso plano de governo, por exemplo, nós vamos ter um programa que a gente quer chegar aí, talvez em 300 empresas da nossa cidade, que possam passar por um grande programa de acompanhamento e monitoramento na área de gestão, na área de atendimento e na área de inovação, né? Com apoio da prefeitura, com financiamento, com subsídio da prefeitura. Então, você consegue também atacar essa outra ponta, que é qualificar melhor nossas empresas para elas cumprirem esse papel de reter riqueza. E, por fim, voltando no assunto da Rita. Rita, de fato, esse trabalho que está sendo feito é um trabalho importante,
de monitoramento e digitalização da cidade, né? Então, nós vamos ter um mapeamento completo dos imóveis da cidade, né? Só que no meu governo, olha só, estou fazendo um compromisso aqui. No meu governo, nós não vamos aumentar o IPTU nem do comércio, nem da população carente, nem da população em geral. Então, esse trabalho ele vai ser muito útil, esse trabalho que está sendo feito de digitalização e de produção de imagens digitais dos nossos imóveis, né? Porém, isso não representará um aumento na planta de valores. Nós vamos aproveitar desse pretexto para aumentar a planta de valores e, no geral, uma sobrecarga a mais no nosso comerciante, que já vai lutar, já está lutando com dificuldade, que o ano que vem a gente enxerga um ano de bastante dificuldades, muitos desafios também. Então, não é justo a prefeitura fazer isso, né? E aí eu concluo dizendo o seguinte, pelo contrário, o que eu tenho falado para a maioria das prefeituras? É hora, então, da gente suspender a contribuição, o pagamento de IPTU, eventualmente até de ISS daqueles empreendimentos que foram altamente impactados pela pandemia, para a gente ajudar na sobrevivência dessas empresas, né? Restaurantes fecharam as portas por 5 meses, 6 meses, e o restaurante paga IPTU, paga ISS, não é possível que a prefeitura continuou cobrando, né? Então, era o momento de suspender isso para poder socorrer essas empresas. Mais importante do que a arrecadação do imposto é a sobrevivência dessas empresas, porque a sobrevivência dessas empresas representam o salvamento de milhares de empregos na nossa cidade, né? Então, esse ponto é um ponto importante, né? A tratativa que daremos para a questão do IPTU nos próximos anos, aí, especialmente em função desse trabalho que está sendo realizado, né? Mas, desculpa, acabei monopolizando demais aqui. Antônio, vou deixar contigo aí, né? Que eu tenho certeza que passou um tanto de assunto que você queria ter dado uma opinião, e o assunto ficou vencido, mas pode voltar lá atrás, onde você quiser. Vamos voltar. Não, só voltando um pouquinho, eu aproveito para cumprimentar você, Anderson, como professor, né? Lembrando aí o dia do professor, o mês do professor, né? E a todos os professores, um grande abraço aí, porque realmente é uma das profissões que precisa ser valorizada, porque nos bancos escolares é que está a salvação do país. Então, eu acho muito importante isso que nós estamos falando aí, que é a busca do conhecimento. E esse caso do Iago é um caso muito interessante, porque durante muito tempo eu defendo, e vou continuar defendendo, que empreendedor, vamos dizer, para o comércio, ou às vezes para o MEI, para vários tipos de atividades, é interessante. A pessoa pode dirigir uma moto, dirigir um carro, ser engenheiro, ser médico, tudo precisa dele ter uma qualificação comprovada que ele fez um curso, que ele aprendeu, que ele teve um treinamento prévio, ele descobriu que aquilo ali é a profissão dele, né? Agora, o comércio, o empreendedor em si, ele é como um jogador de futebol, ele é como um artista, ele faz daquilo ali uma arte, ele descobre coisas que outras pessoas não descobrem. E isso é importante. A gente vê na sala de aula de treinamento, viu, Anderson, relembrando nossos velhos tempos de ADECOM, então a gente enchia uma sala com 30, 40 alunos, fechava um curso, e no meio do caminho ali, depois da 8ª aula, chegava lá um aluno que queria mudar o negócio, fazer a empresa crescer, chegava, questionava para mim, para o Anderson, falava, se eu colocar isso aqui lá na empresa, o meu patrão me manda embora. Então, onde está errado? É ou não é? Está errado no empreendedor. Por quê? O empreendedor, ele é empreendedor, mas muitas vezes ele não vê as parcerias que ele faz. É com o empregado, treinar o empregado, ele mesmo fazer reciclagem de treinamento, ele mesmo procurar conhecimento.
A dinâmica comercial, empresarial muda todo dia, no campo jurídico, no campo, né, técnico, tudo, ele muda. Agora, se a pessoa fica lá querendo administrar uma empresa e não busca o conhecimento, não faz parceria com o funcionário, muitas vezes na maioria das vezes, onde está o nosso dinheiro? Onde está aquele que paga nossas contas? Está no bolso do consumidor. E eu quero aproveitar aqui, agradecer a Vânia Nolasco, né, pelo comentário que ela fez aí. Um jabá, viu, Vânia? Muito obrigado. Quer dizer, isso é que é entregar um serviço, tá certo? Então, eu tenho essa parceria com os nossos consumidores. Você esclareceu o consumidor, não quer dizer que ele tem que comprar na sua mão, você tem que satisfazer o consumidor, que isso é que é importante. Então, eu acho que ser empreendedor é você realmente ter aptidão ou procurar ter aptidão e falar assim, e começar pequeno, não precisa começar grande, né? Esse tanto de crescimento de MEI que surgiu aí, vamos dizer, a necessidade faz o sapo pular. Então, tem muitos aí que entraram como MEI para uma forma de legalização para isso que o Anderson falou aí, que muitas vezes o município precisa comprar, mas não tem um fornecedor nem de serviço, nem de produto legalizado. E, através de um MEI, ele tem um CNPJ, ele bem treinado, ele vai oferecer o que é principal em qualquer relação hoje, ele estar legalizado. Por quê? Se ele não for legalizado, ele não pode comprar e nem vender hoje com a nota fiscal eletrônica, ele não existe. Ele não existe e hoje não tem mercado estabelecido de forma ilegal. Então, eu acho muito importante que fica aí essas dicas, nós já parece até terminando o tempo aí, né, Alexandre? Então, fica aí essas dicas aí para os governantes que estejam vendo essa live, para o Anderson, né, que, mais uma vez, tem condições de competir para administrar o município, e a gente já trabalhou com 40 anos ou mais aí com diversos prefeitos, e você foi prefeito, a gente trabalhou na DECON, trabalhou com você como prefeito. Então, a gente vê o resultado do comércio também na infraestrutura do município. Nós tivemos um crescimento muito grande em infraestrutura do município, várias construções que nós tínhamos muitos anos que reivindicávamos, e cada prefeito que passou deu a sua contribuição. Foi muito interessante. Um foi para a área de esporte, outro foi mais para a área da saúde, né? Partidos que fizeram dobradinha, igual você, com o Zelim, então foi uma dobradinha de 16 anos, 20 anos, e que teve resultado, principalmente na área da saúde, área na construção aí de grandes obras. E uma das maiores obras que talvez, que não depende do município, mas depende do poder político do município, Câmara, vereadores, Justiça, é a obra que é do governo federal, que é o trevo do Posto Tubarão. Esse vai ser um dos gargalos do crescimento dentro daquilo do seu planejamento, que é descentralizar a cidade, que até no seu mandato anterior, e você tinha uma vontade até de mudar o centro administrativo, né, para sair de aluguéis e etc. E acabou que o Zé Linhei arrumou um bom espaço, né, hoje, mas acaba que também lugar de estar no centro e cria um certo gargalo. Então, por exemplo, se nós vemos aqui, até mesmo na área da saúde, precisa, o SAMU colocou lá na avenida lá um posto lá. Mas se ele tiver um atendimento para sair para Belo Horizonte, está complicado, né? Ou da Policlínica vai para Belo Horizonte, é complicado, no Jardim Profeta. Quem vem de Lafayette, necessariamente, né, tem que entrar ali no Jardim Profeta. Só quem vem de Belo Horizonte que tem acesso. Então, foi feita ali a parte do Rio Maranhão, uma obra fantástica, aquilo ali, necessário, mas saída para Belo Horizonte não é, né? Então, quer dizer, eu acho que é uma obra estrutural que, politicamente, o município, aí, o representante do município pode interferir aí junto com... Porque várias outras, por exemplo, lá no Pires, teve empresa que fez lá, sozinha, fez a trevo para ela. Tem aqui, são recentes. Tem aquele lá da Ferro Mais, tem um no Pires ali, e
Barbacena, uma cidade que é representação política, fizeram vários trevos na entrada da cidade. Eu acho que, não sei que dificuldade que aquele trevo ali da nova entrada, ela vai para mais de 20 anos quase. Então, de repente, pode, às vezes, fazer uma parceria, o PAC, né, aquele contorno Estrada Norte ajudou, mas ainda é um gargalo para a JK. É uma das reivindicações macro para o comércio Congonhas, tá? Eu acho grande, super importante isso, inclusive aqui onde eu estou, né? Eu estou na chácara do meu pai, do outro lado da BR, né? Então, esse trevo ali, eu sinto na pele, assim, a falta desse trevo, e a grande dificuldade, vale dizer, ali existe uma dificuldade muito grande do município intervir diretamente na rodovia, né? A gente acaba dependendo mesmo, assim, é uma burocracia muito grande conseguir o município executar aquela obra, né? Senão, certamente, a gente teria feito isso lá atrás, o Zelinho teria feito agora, porque ela é uma obra crítica para a cidade. Mas, por coincidência, então, olha como são as coisas, né? Hoje, eu e o doutor Gilmar Seabra, né, nosso candidato a vice, eu e ele tivemos com o deputado Agostinho Patrus, que é o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, né, tratando com ele de alguns assuntos, e um dos assuntos nós já estamos trabalhando, para falar a verdade. Um dos assuntos que a gente tratou com o presidente da Assembleia, né, foi justamente esse de priorizar na concessão nova que vai ser feita agora, né? Você bem sabe, está sendo feita uma nova concessão, a Via 040 vai entregar a concessão da rodovia e vai entrar uma nova empresa, que a gente não sabe ainda qual é, né? Só que os lotes vão ser um pouco diferentes e vai chegar exatamente nesse trecho que pega ali, do trevo de Ouro Preto até Lafayette, como o trevo que a gente foi levar isso. Queremos colocar esse pedido, deputado, queremos que esse trecho seja tratado como prioridade, que ele seja incluído na primeira etapa de duplicação, ou seja, que a duplicação comece por ele, e que Congonhas está disposta a oferecer alguns incentivos para que a empresa realize, a nova concessionária, possa realizar essa obra em primeiro lugar, a obra do nosso trevo. O trevo, ele é prioridade 0, mas a prioridade 1 é a duplicação da 040 também, né? A duplicação da 040, ela é muitíssimo importante para a nossa região, né? Para toda a região, para Congonhas, mas para toda a região. E antes dela, o nosso trevo, né? Então, a gente foi levar essa oferta, a oferta de que a empresa, assim que for escolhida, assim que for for anunciada a ganhadora da licitação, que vai pegar, então, a concessão da Via 040, e que, infelizmente, vai vir um novo valor de pedágio, que a gente está imaginando que o valor, infelizmente, vai ser um valor maior do que o que a gente já paga hoje. Hoje a gente paga R$ 5,30, né, para ir para Belo Horizonte. Esse pedágio deve aumentar, né, por conta dessa concessão nova, mas a gente já cravou lá o nosso pedido e a nossa oferta, que queremos que comece por esse trecho, a duplicação, e mais ainda, Congonhas está disposto a oferecer alguns incentivos, pode ser incentivo de ordem fiscal, pode ser um pátio, pode ser uma estrutura, para que o trevo seja feito rapidamente. Então, eu tenho uma esperança, Antônio, uma expectativa, até pelo que nós ouvimos do nosso deputado, que eu volto a insistir, ele é presidente da Assembleia, ele é a segunda pessoa mais importante, depois do governador é ele, né? E o compromisso dele de nos ajudar nisso, de que a gente possa ter, quem sabe já no próximo ano, o início dessa obra do nosso trevo de acesso a 040. Né? Eu sei que é uma promessa, né? Mas é algo pelo qual a gente vai ter que colocar todo o nosso esforço, todo o nosso empenho político a serviço disso, porque essa obra precisa sair dessa vez, não dá para esperar mais. Né? Concordo muito com a sua ponderação e com a sua prioridade. Né? Eu acho que ela faz muito sentido. Ela é fundamental para Congonhas do futuro. Né?
Bom, Rita, eu te respondi o negócio do IPTU do jeito que você queria, Rita? Você não comentou depois? Não, tranquilo. Eu quero pegar aqui um comentário que eu vi aqui do Marcos Vale, né, a respeito de outras oportunidades para os jovens e tudo, e um gancho também do que o Antônio falou, né, de certa forma, o melhoramento, né, do currículo da pessoa, o engrandecimento com curso, com aproveitar toda a tecnologia, que hoje em dia a gente pode fazer muitos mais cursos do que era antigamente presencialmente, né? Então, a pergunta dele, né, a qualificação de alto nível, capacitação e tudo, eu tenho também projetos disso, de fomentar e ajudar a minha maneira, né? Eu tenho que falar com a minha experiência, né, de corretora de seguros, que eu vejo muita dificuldade nas pessoas jurídicas, nas empresas no geral, a questão da administração dos seguros das próprias empresas. Por quê? Talvez fosse bom uma pessoa com currículo, né, lá dentro, que tivesse conhecimentos ao menos básicos. E eu tenho uma proposta, né, caso eu tenha a oportunidade, né, que vocês reconheçam em mim tal capacidade, né, para as próximas eleições, eu tenho também a intenção de criar bolsas, favorecimento de bolsas de estudo para a Escola Nacional de Seguros, entendeu? Existe a Escola Nacional de Seguros, que ela ministra cursos agora até online, são cursos caros, mas nada que nós não possamos conseguir patrocínio e pegar aí, por exemplo, os 5 melhores alunos, né, da cidade, né, do ensino aí até o 2º grau, seria um engrandecimento maior no currículo, porque a área de seguros, ele é muito abrangente, né? Ela abrange todos os segmentos de um negócio, né? O empresário hoje em dia, ele valoriza mais o funcionário dele quando ele oferece um plano de saúde, oferece um plano de assistência odontológica, um seguro de vida mais moderno que dá amparo para a família, né? Então, isso tudo envolve também o comércio e é uma inovação, porque esses cursos que pudessem esses alunos participarem, né, e receberem a graduação, eles têm reconhecimento no Ministério da Fazenda, né? Então, seria um engrandecimento para a pessoa, uma oportunidade de um outro negócio, né? E também um favorecimento para aquele profissional que o contratasse, né? Porque hoje em dia a gente tem visto que as empresas elas têm aquela tendência de querer um profissional que ele seja multifuncional, né? Que ele desempenhe várias atividades ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente sabe que fica complexo, muito difícil, né? Porque tem que entrar em outras áreas, muitas vezes, que a pessoa requer um outro conhecimento. E aí a gente volta na nossa academia digital, para poder fazer em tempo menor, né? Essa avaliação, esse desenvolvimento, esse engrandecimento das duas partes, né? E assim, por tudo isso, sermos todos muito mais felizes, sermos exemplo de uma cidade, né? Que eu acho até que nesse momento que nós passamos de pandemia, estamos passando, né? Poderia já ter havido um plano de contingência, alguma coisa que cercasse um pouco, né? Que não deixasse essa insegurança, esse medo todo que o comerciante hoje está vivendo. E ainda vitimados por outras coisas também, vítimas de assaltos por falta de segurança, né? Pública, muitas vezes, à noite. Eu tenho conhecimento, né, por vários clientes, por tentativas de assalto em seus comércios, né, uma fragilidade muito grande, né, quer dizer, a pessoa não está ali produzindo, ela não está vendendo e ainda ela tem a sua mercadoria furtada. Isso é muito triste, né, a gente tem que trabalhar por isso. E uma outra coisa que eu quero falar aqui, antes que eu me esqueça, né, são os elogios que eu estou vendo aqui para o Antônio, né, e lembrar também, Anderson, que o Antônio foi o pioneiro aqui, né,
na questão da acessibilidade na farmácia dele, o que é um assunto também muito discutido, né, e importante para a cidade, né? Eu quero te parabenizar também, juntamente com essa turma que está aí, né, te elogiando, te agradecendo por esse aspecto também. Quer complementar alguma coisa, Anderson? Anderson. Eu acho que é isso mesmo, Rita. Acho que você está de parabéns. Acho que a gente está terminando aqui a nossa live em alto nível, em alto estilo, né? Você trouxe aí suas propostas, acho que são propostas bem concretas, bem viáveis. Tenho certeza que o nosso eleitor tem clareza da qualidade que você representa, né? Da boa oferta que você representa para a gente nesse momento, para a Congonhas nesse momento, e dizer o seguinte, né? Que para um governo chegar na Câmara tendo um governo chegar no governo, para um prefeito chegar no governo, tendo uma Câmara com gente qualificada, gente aliada ao projeto que ele pensa, né? Com o mesmo pensamento, compartilhando já das mesmas propostas desde o início, isso acelera muito as mudanças, acelera muito a implantação das ações e das políticas, né? Então, eu aproveito para poder reforçar aqui o meu pedido de voto para mim, para você também, Rita, porque, como eu disse, né, essa necessidade muito importante da gente ter vereadores que sejam comprometidos com esse projeto, né? Quero concluir, já estou até aqui fazendo os encaminhamentos aqui, para poder agradecer também ao Antônio, e não quero perder a oportunidade de dizer o quanto que eu sou grato ao Antônio, né? Assim, o Antônio me viu, me pegou moleque, né? Eu devia, quer ver, 95, estava com 24 anos de idade, mal saindo da faculdade. Na verdade, estava terminando meu mestrado e tal, e tivemos a oportunidade de fazer um negócio que foi muito importante para a cidade aqui, né, Antônio? A liderança do Antônio naquela época, à frente do Sindicato do Comércio, foi fundamental para a gente implantar a nossa ADECOM. De repente, a gente precisa fazer essa discussão voltar, né, sobre a ADECOM, se a gente volta com ela e tal. A ADECOM não era da prefeitura, né? A ADECOM era do sindicato, da associação, era da comunidade. Então, que seja feita à vontade da comunidade, né? Se a gente entender que esse é o caminho. Mas, naquele momento, a liderança, a competência, a visão de futuro também que o Antônio demonstrou, foi importante para que a gente pudesse ter tido os ótimos resultados que a gente teve ali na ADECOM. Na ADECOM e em prol do comércio, da economia da nossa cidade. Então, eu devo também essa palavra de agradecimento, de gratidão, né, pela experiência e pelos bons momentos que a gente teve juntos numa causa tão fundamental e importante para a nossa cidade, que era e continua sendo, né, essa mesma causa, e talvez seja uma obra do acaso, ou não, né, ou uma vontade de Deus mesmo, que a gente possa estar aqui de novo nessa live discutindo aquelas mesmas questões, né? Então, talvez num cenário diferente, né, mas com a intenção ainda a mesma, de ver a nossa economia, o nosso comércio, os nossos empreendedores, os nossos comerciários, não só os comerciantes, mas os comerciários, se beneficiando de uma cidade que tem um comércio pujante, né? É isso que a gente continua buscando. Então, minha palavra de agradecimento também a você, Antônio, por isso. Tá bom, meu caro? Então, deixa com você aí, e depois a Rita vem para fechar antes do Alexandre chegar arrematando. Antes dele. Eu quero agradecer, isso tudo que você falou, a recíproca é verdadeira. Nós tivemos, às vezes, alguns embates administrativos, isso é normal em toda empresa, né? O sindicato é uma empresa, depois a ADECOM virou também uma entidade, uma empresa independente, né? Nós saímos para carreira solo, né?
Eu sempre falo assim. Então, a DECOM foi para lá, o sindicato veio para cá, mas a parceria nunca acabou, né? Porque nós tínhamos missões definidas. O sindicato, uma missão definida, a DECOM, uma missão definida, tivemos resultados, com certeza. Basta se a gente fizer uma pesquisa hoje, dos ex-treinandos na DECOM, dos remanescentes da incubadora, né, que foi um sonho e foi realidade ao mesmo tempo, grandes parcerias. As empresas, através de seus representantes, aproximaram do município, aproximaram do comércio. Então, eu acho que muita coisa ficou e muita coisa de comerciantes que conviveram conosco, comerciários, com certeza hoje estão colhendo fruto daquele trabalho. Agora, como o formato é diferente, precisa-se de novas lideranças, porque nós estamos tendo um embate e vamos dizer, uma transposição para uma nova realidade, né? Por isso que muita gente fica assustado e fica com medo, realmente. Então, precisa de trazer novos conhecimentos e uma nova visão de como fazer, porque você está vendo aí, eu já estou saindo do ramo, mas existem novas lideranças que estão aí, com novas mentalidades, e isso é muito importante. Então, esse sonho e essa missão não acabam, porque toda empresa que quer ter um sucesso, ela tem que ter uma missão. Ela pode até, vai para um lado uma hora, vai para outra, mas sempre volta naquele eixo. Ela não pode sair do eixo, porque ela tem que ter um objetivo. E os parceiros é que mantêm isso. Então, eu quero deixar para você, desejar uma boa sorte aí na sua campanha, para a Rita aí como pretensa aí no Legislativo. E é isso aí, o município precisa de um legislativo forte, precisa de um administrador que tenha essa visão lateral, né? A gente sabe que administrar o município não é fácil. Você, por exemplo, tem uma área de educação que é uma administração quase que paralela. Há muitos municípios, né? Você tem uma área de saúde que é gigante, porque é regional e muito maior do que muitos municípios. Você vê município aí de 5 mil, 10 mil habitantes, você tira de fichinha, né? Mas nós temos também, proporcionalmente, uma riqueza muito grande, uma boa arrecadação, né, que dá sustentabilidade para a área social e para a área administrativa. Então, eu desejo para vocês, de coração, muita felicidade para vocês, como desejo para aquele candidato que vier a ganhar também, né? Porque o eleitor é que vai decidir. Eu acho que nós estamos vivendo num momento muito bom no Brasil, que é uma liberdade muito grande, que o povo está discutindo liberdade, liberdade e liberdade. E a gente poder participar disso é um momento muito importante para nós. E eu desejo para você, realmente, de coração, muito sucesso para vocês e que essas nossas ânsias no município elas se tornem realidade. Que nosso município é privilegiado em questão de candidatos. E, é igual eu falei, que tem município que, às vezes, não tem opção e acaba tendo problema por vários anos e, às vezes, até várias décadas. Muito obrigado aí pelo convite, tá? Nossa, eu, sem palavras, eu só tenho a agradecer, né? Sempre aprendendo. Eu acho que a vida é assim, né? A gente vai vivendo, e quando pensa que já viu tudo, ainda tem mais coisas ainda, como essa pandemia chegou, pegou todo mundo de surpresa, né? E a gente é obrigada a mudar todas as metodologias, né? Os nossos pensamentos. Eu há uns tempos atrás, nunca poderia me pensar inserida na política, né? E estou amando, talvez por causa dessa empatia, né, Antônio, como você disse aí, de estar trabalhando com pessoas com aquele mesmo objetivo, com aquela sintonia, né, que é o bem comum, né? Eu agradeço imensamente, Antônio, por ter trazido para nós toda essa sua experiência, né? Esse envolvimento todo, esse passado que você teve de experiência em diversas situações na vida, né? Essa parceria que teve com o Anderson, né? E essa coisa bonita, né? De se ter e de se praticar. É isso que a gente precisa, né?
Eu quero agradecer muito a todos os internautas, todos os amigos que estiveram aqui, participaram, né? Aos comerciantes, né? E eu fiz algumas indagações sobre problemas emergenciais e tudo, né? E tudo que favoreceu ao Alexandre, nosso jornalista aqui, né? E quero deixar para vocês um exemplo, uma frase muito interessante, né? Do Michelangelo. Esse momento que a gente está vivendo, nós estamos vendo um bloco, né? De mármore. A gente tem que fazer como ele. Quando indagaram ele, mas como que você consegue fazer uma estátua de aproximadamente 4,5 metros, numa pedra inteira, num bloco inteiro? Ele disse, eu olho fixamente, isso foi quando ele fez a estátua, esculpiu a estátua do Davi, né? Ele falou, eu olho fixamente para a pedra, imagino Davi, depois eu pego o martelo e o cinzel e só retiro os excessos. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que olhar tudo na coletividade, apartidários, né? Nós temos que ser amigos, nós temos que fortalecer, criar uma cidade que seja exemplo, né? Não de interesses particulares, né? Ou de defensoria de partidos, de ideologias, que às vezes acabam atrapalhando o andamento, a sequência do progresso, né? Eu estou aqui à disposição, né? Como eu disse no meu vídeo há uns dias atrás, né? Eis-me aqui, candidata a vereadora, com toda disposição para trabalhar e inovar com vocês. Agradeço imensamente. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, Antônio, Alexandre, por essa oportunidade. Você, Anderson, sempre aprendendo, né, com você. Um grande professor. Obrigado, Rita, pelo seu convite a todos aqui, os presentes, os convidados. Agradeço também ao empresário Antônio Thiago de Rezende. E deixo aqui as palavras finais do nosso candidato a prefeito, Anderson Cabido. Alô, Anderson? Travou? Oi? Oi, estamos te ouvindo. Está ok? Pode falar. Está travado? Não, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, ao vivo. Não, é só mesmo para poder agradecer, já deixei minhas palavras aqui. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Lembrando, né, os nossos internautas aí, para poder acompanhar nossa programação, que está riquíssima, né? Nossa programação de lives aí nos próximos dias. Verdade, obrigado, Anderson. Obrigado, Rita. Obrigado. Obrigado ao Antônio Thiago pela presença e especialmente a você que nos acompanhou aqui ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. Lembrando que a gravação dessa live está disponível nas redes sociais Anderson Cabido e convidamos a todos a curtir, a compartilhar, a acreditar nessa ideia Congonhas rumo ao futuro E40. Uma boa noite e lembrando, amanhã temos nova live com o candidato a vereador Áureo. Então, nesse horário, às 7 horas, teremos mais uma live com Cabido, um bate-papo sobre os movimentos sociais. Você é muito bem-vindo sempre aqui no nosso canal. Uma boa noite, muito obrigado e até a próxima.